Olha, o Plano Real, na verdade, está com 30 anos, né? Hoje faz, então, 30 anos. Nós tivemos aí, então, dia 1º de julho, né, de 1994, né? Esse dia foi um dia histórico. Um dia histórico porque foi naquele momento em que você pegou o seu dinheiro e transformou exatamente igual ao dinheiro dos Estados Unidos, né? Então, a equiparação veio naquele sentido ali. Porque até esse momento, nós íamos sofrendo as condições. Nós estamos saindo de uma ditadura militar e com essa ditadura militar nós ficamos aí, um período que você somou até de 84 até 94 para você chegar então no espaço de 10 anos, nós tivemos aí 5.000% de inflação. 5 mil? 5.000% maior que a da Argentina? Mais ou menos igual a da Argentina ou não chegou igual? Não chegou porque a da Argentina atingiu um pouco mais. Então, nesse período aí, supostamente nesse período de 10 anos, né? Nem chegou nem a 10 anos, 8, 9 anos, nós tivemos 5.000% de inflação. Então, alguma coisa tinha que ser feito. E esse período eu me lembro muito bem. Eu me lembro muito bem quando as pessoas iam ao mercado para fazer uma compra nesse sentido. O que você tinha? Você comprava de manhã, meio-dia já era outro preço, à tarde já era outro preço. Mas o salário mudava mensalmente? Não. E como fazia? Tá? A justificativa do empobrecimento nosso hoje ainda é carregando aquele período, aquele tempo. Ô professor, e como eram as aulas de economia ali em 92, 93 e depois nesse período transacional de 1994? Olha, você sabe que a aula de economia ou a aula de finanças, e nesse sentido, ela a cada dia tinha uma novidade. Cada dia tinha uma novidade. Até porque não se fala tanto, mas para você mudar esse período, nós tivemos corte, tá? Nós tivemos corte de 9 zeros. Para você ter noção, Tiago, lá em 1970 e pouco, o primeiro salário meu acho que foi em 75. Né? Então eu tive o meu salário, eu tenho olerite, porque eu gosto muito de guardar essas coisas, e esse eu achei, como economista, eu achei que deveria guardar. Eu tenho um salário de Isso não estou nem sabendo. Em junho de 94. Não, lá em 75. Só para você ter noção. Então, o que eu tinha ali de salário? Eu tinha 1 trilhão e 410 bilhões e aí para frente. Esse era o meu salário. Meu salário era 1 trilhão. Agora, o que é que eu comprava com aquele 1 trilhão quando eu recebia? Eu conseguia comprar no máximo uma calça Lee. Já ouviu falar? Calça Lee, claro. uma calça Lee. Pagava então uma comida, né? Porque eu morava em República, esse negócio ali, e acabou esse dinheiro. Era 1 trilhão. Aí veio o primeiro corte, veio o segundo, veio o terceiro. E se você imaginar hoje, que pouco mudou. Porque hoje não é 1.412 o salário? 1.412. Vamos cortar os 3 zeros de 1 trilhão? Exatamente 1.412, 1.400 e pouco. Então, essa mudança ela foi muito pequena. Então, portanto, que eu valorizo muito o brasileiro nesse sentido. Porque quando você fala do plano cruzado hoje, para você comprar alguma coisa que você comprava lá atrás, você precisa ter 8% a mais. Por exemplo, R$800 hoje corresponde a quanto? Corresponde então a R$100 lá em 1994. Pera lá, vamos fazer de novo essa conta? Tá me entendendo? Pera lá, me dá um nó aqui no meu cérebro. Você tem R$812 hoje. É o mesmo que R$100 atrás. Olha, para você ver que legal. No prazo de 8 anos, eu tive 5.000% de inflação. Tudo bem? Sim. Agora, no prazo de 30 anos... Teve 8. Eu tive, então, 800, que dá 812 de inflação, se você somar todos de lá para cá. Você entendeu? Então, quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos querendo dizer que hoje está muito melhor. Porque qual é o objetivo central desse plano real? Era acabar com a inflação. A superinflação que estava. Esse foi o objetivo. Conseguiu? Conseguiu. Boa parte disso conseguiu, sim. Professor, eu preciso lhe fazer 2 perguntas assim cirúrgicas. Como foi ensinar economia naquela época, que tinha todo esse rolo inflacionário, e mudar tudo? Porque, por exemplo, você vai ensinar economia hoje para os alunos, eu imagino que seja assim, nunca estudei economia mais a fundo. Você explica
que tem o dinheiro, que tem o dólar, como é que funciona o sistema de compra, microeconomia, macroeconomia. Num sistema inflacionário, como era a primeira metade de 94, começo da década de 90, você tem um sistema ali que você vai ensinando para os seus alunos. Certo. E de repente isso muda. Como é que você ensina para eles? Todos os dias mudavam. Acabei de falar para você sobre os zeros, acabei de falar para você que a equiparação do dinheiro não era uma equiparação, não significava dizer que o meu dólar correspondia então a R$1 novo. Não era isso que valia, porque foi criado a URV. Eu lembro, foi em março de 94, Exato, né? A URV... Unidade Real de Valor. Exatamente, por 2.750, 1.750, 2.750, né? Cada dinheiro, então ele era equiparado. Então por aí você já via a confusão. Você falava, ó, hoje $1 vale R$1. Não, só vale R$1 se ele for equiparado com 2.750, que é a URV, que é para você colocar o valor no seu dinheiro. Então, por isso que a economia traz até hoje nas universidades como uma das disciplinas mais difíceis e mais confusa, porque nós estamos acompanhando desde a crise de 29, tá? Até Getúlio Vargas, até o governo militar, até o Plano Collor, né, que foi um dos piores planos já existentes no Brasil. O Plano Collor é que ele confiscou a poupança do Exatamente, povo. Né? Trouxe a insegurança para as pessoas, que tem pessoas que têm essa insegurança até hoje, né? Achando que o dinheiro dele vai para o confisco novamente, isso há possibilidade de zero para isso. Mas daqui para frente nós estamos querendo mostrar para você o seguinte, que a dificuldade é tão grande que a pessoa, quando fala em economia, quando fala fulano estuda economia, fulano faz parte da economia, você fala, o cara é louco. Não é nada disso. É um raciocínio que até naquela época não tinha lógica. E agora nós trabalhamos com raciocínio lógico dentro da economia. Professor, e com as características do Oeste Paulista? Certo. Porque, por exemplo, vai surgindo as dúvidas. Sim. Quais eram as peculiaridades na época aqui para nossa região? Quais eram as dúvidas, por exemplo, que as pessoas que tinham negócios por aqui, empresários, pessoal da pecuária, da agricultura também, o senhor se recorda quais eram os relatos aqui de Prudente ou do Oeste Paulista? Olha, era uma luta, toda ela em função do plantio, em função do bovino, mas sem tecnologia. Aí você pegava o que é que funcionava dentro de Presidente Prudente. Funcionava dentro de Presidente Prudente um centro, tá? O qual não tinha calçadão, não tinha nada. Por exemplo, se você pegar hoje, onde nós temos aqui uma universidade, e essa universidade então está situada aqui, ali onde está a universidade, para você praticamente sair dali e vir até o centro, você gastava pelo menos 4, 5 horas, porque ou era buraco, aí teve alguns empreendedores, um prefeito empreendedor, né? A qual o professor Agripino, posso falar aqui para vocês entenderem? O professor Agripino, então ele fez com que trouxesse uma evolução para aquele bairro. E aí, que é hoje o Bom Giovanni, bairro Bom Giovanni, isso. Ali naquele local. Então, com todo esse movimento, sabe o que aconteceu? Aí voltamos ao desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento veio assim. Então, aí começou a aparecer lojas de fora, empresas de fora, alguma coisa. Mas Presidente Prudente, ele sempre acompanhou o setor, o qual aqui nós nunca tivemos grandes indústrias. Nunca tivemos isso, tá? Nós tivemos sempre o serviço. Então a procura pelo serviço sempre foi assim. Aí veio o crescimento da universidade, veio o crescimento de outras empresas que foi aparecendo, criação do shopping, e hoje nós estamos aí praticamente em desenvolvimento e desenvolvido. Professor, ao longo desses últimos 30 anos, qual foi o período mais inflacionário que o real teve? Foi aquela crise de 2015? Não. Ou foi lá no começo do plano ainda? Foi lá no começo do plano, mas também ele passou um pouquinho apertado, em 2008, tá? Em 2008, que foi, na verdade, a crise americana lá, né? A crise americana, tá? A crise americana com o setor imobiliário. E a partir dali, a coisa se complicou.
tá? Espero que não esteja nenhum americano ouvindo que eu vou falar isso aqui agora. Mas só para orientar o povo. O que eles fizeram, na verdade? Eles tinham um problema, eles tinham uma crise, e essa crise, né, através de um presidente que eu tenho uma admiração fantástica, que é o Obama. Então, o que ele faz? Ele diz que que o mundo estava em crise e os Estados Unidos também. Ele pede para o Banco Central, para o Banco Mundial, a emissão de dólares. E aí ele é aceito. Ele é aceito para segurar a crise dele. A crise dele era uma crise que estava, assim, por exemplo, 8 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares, até chegar ao ponto, por exemplo, vamos pôr aí 10 bilhões de dólares, 10 trilhões de dólares, alguma coisa, para superar. E aí o que ele fez? Ele ofereceu para quem precisava. E quem precisava desenvolver? Os países em desenvolvimento ou os países que estavam emergentes. E o Brasil sempre foi o emergente. O Brasil sempre foi aquele que tem pouco, mas diz que tem muito. Isso é coisa de emergente. E o que faz? O que faz então os Estados Unidos? Manda dinheiro. E o que nós estamos fazendo hoje? Pagando juros do dinheiro que devíamos e estamos pagando até hoje. Tá? Mas os Estados Unidos, não, eles não tiveram crise, eles armaram uma crise para nós. Você entendeu? E quem não soube esse processo, por exemplo, tivemos aí, pelo meio do caminho, uma presidente, né, a qual pegou aquele dinheiro, acabou não sabendo fazer investimentos e acabou levando o impeachment. Que foi a Dilma em 2015. Exatamente. Né? Então, esse período que eu estou falando para você, que vem de 2008 até 2015, tá? Depois, a partir de tudo isso, nós estamos aí com uma inflação, né, extremamente calculada, de uma tal forma a qual chega para nós, tá, aquilo que é interessante, que é a inflação de alimentos. Misturada com... Porque é o seguinte... Mas a de alimentos ela tem uma especificidade por conta de fatores climáticos e tudo mais, né? Sim, mas tem um detalhe. Qual? Veja bem. Como é que eu posso ter uma inflação de alimentos em torno de 20% ou 30%, dependendo, e a outra inflação... sem os lados específicos, por volta de 3%. O teu salário é aumentado em cima de 3,5%. Então, porque o alimento é um peso só entre tantos outros, como transporte, saúde, segurança. Exatamente. Por isso que a conta não fecha. E quem sabe disso? O mundo inteiro, a torcida do Corinthians inteira sabe Talvez disso. A metodologia de cálculo está errada, professor? A metodologia precisa ser transparente. Sabe por quê? Porque a estatística e a matemática, eles não mentem. Elas não mentem, tá? O grande interesse é o seguinte, eu poderia explicar para você aqui agora, uma coisa bem rápida. Eu tenho 1, 2 e 3, média aritmética 3. Se eu colocar pontos, que é o caso que tem aí, e quem colocou isso no Brasil foi uma senhora chamada Doroteia Werneck. Se eu colocar que o número 1 tenha peso 4, eu já alterei. Já na média já é mais 2. Provavelmente vai ser 1,8, vai ser 1,4. Então eu faço de uma forma. Então essa metodologia, né? Quem estiver me ouvindo aí, que estiver trabalhando... Professor, quer dizer porque a gente gasta mais com comida, pelo menos em casa, do que com outras coisas? Exatamente, Thiago. Eu não entrei aqui, você não falou que você está saindo de uma gripe, alguma coisa nesse sentido? Isso. Se você tem R$3.000 de salário e esse salário dá para você fazer todas as suas coisas, R$3.000. A gripe te levou 300. A tua inflação já não é mais o 0,8 do IPCA. Não teve um prejuízo de 10%? Teve. A tua inflação esse mês foi de 11%. Entendi. As pessoas precisam entender essas coisas, né? E aí fica nessa mágica que eu faço, você faz, todos nós fazemos e vamos. Ô, professor, só para a gente encerrar, agora está faltando 5 minutos para as 3 horas da tarde. Eu lembro que em 2015 a inflação chegou a atingir 2 dígitos, chegou a 12, eu lembro certinho, com 14. 10,6, 10 ponto alguma coisa. 10 ponto alguma coisa. Aí o Temer assumiu lá em maio de 2016, lembra? Lembro. Na linha do tempo? Lembro. Ele trouxe a inflação a 2,7. Sim. Qual que é a mágica disso?
Bom, primeiro, eu acho que o Thiago está querendo me derrubar, né? Não, eu estou querendo aprender. O professor me trouxe um exemplo aqui, por exemplo, da minha inflação da farmácia. A gente pode trazer essas experiências Sim, para o nosso dia a dia. Sem dúvida. Olha, eu vou voltar aqui, depois eu explico do Temer. Só para você entender, nós estamos hoje com 10,5 de Selic. Certo? Isso, 10,5. 10,5 de Selic. No entanto, num governo anterior, a Selic chegou a 2%. Sem que nada fosse feito. 2,7, né? 2. Chegou a 2. Né? Daí depois, 2, 3 vezes, ela já estava a 13 e a 14. São as mágicas da economia. Tá? São as mágicas da estatística. Então, e para fazer esse tipo de coisa em economia, estatística e matemática, então você tem que levar em consideração aquilo que é atingido pelo meio externo. Por exemplo, é uma injustiça falar para você que nós temos uma inflação de 2,5 e falar que de 3,5 e que lá no Rio Grande do Sul agora nós temos essa inflação de 3,5. Porque a inflação não é aquele que consome o seu salário? Aquela confusão todinha não vai consumir o seu salário? Então, Temer. O que nós vamos falar aí do Temer? O Temer entrou com o lado da motivação e com essa motivação, o que ele fez? Ele fez que algumas pessoas, ele deu instrução para que as pessoas tivessem um consumo menor e com esse consumo menor, o que ele faz? Ele libera. O Temer foi o que mais liberou. Fundo de garantia, caderneta de poupança, tudo que você tinha aí, fundo, FGTS, aniversário, saque isso, saque aquilo. Então ele botou o dinheiro para rodar. O FGTS inativo, foi a primeira liberação de FGTS inativa. Aí, o que sobrou agora? O que sobrou agora foi, ele já liberou isso lá atrás, que era aquele dinheiro que você tinha perdido no fundo perdido que tinha lá. Então tudo isso ele fez, movimentou automaticamente. O que aconteceu? A inflação desceu. Automático, professor? Automático porque, no entanto, eu começo a depositar dinheiro nas empresas. Então começa a fazer o quê? Começa a criar novos empregos e assim por diante. Mas você esqueceu que esse dinheiro era seu. Dá para liberar o seu dinheiro agora? Não. Por quê? Porque você já não tem mais. Aí nós estamos amargando todo esse sentido que está aí. Muito bem, professor Moisés Martins, falando de dinheiro aqui na CBN Prudente. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado a vocês, eu estou sempre aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida maior, tamo junto aí.